Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui, 2025, 250 anos do nascimento da escritora Jane Austen, que é responsável por uma gigantesca indústria de adaptações para cinema e TV, e no mundo da literatura, uma indústria muito maior ainda, de não só relançamentos, mas de sequências, prelúdios, imitações, inspirações, biografias mil. Tanto é que agora em 2025, no comecinho do ano, a BBC Um, a mais importante das BBCs, lançou a minissérie Miss Austen em 4 episódios, que é a adaptação de um livro de 2020. Só que antes de falar um bocadinho mais, sem spoilers, sobre essa minissérie, cuja produção é impecável, atrizes e atores maravilhosos, uma produção, uma recriação do período georgiano, né? O período vital da Jane Austen, e a série acho que se passa em 1830, anos depois que ela morreu, mas vai ter flashbacks, ainda no período georgiano. Tá perfeita com as roupas, maquiagem, é assim um produto de exportação mesmo da BBC Um. Mas eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Das milhares, não estou exagerando não, gente, de cartas escritas pela Jane Austen, só sobraram umas 160, 161. O resto foi tudo queimado por uma das irmãs dela, pela Cassie, pela Cassandra Austen. Então, esta minissérie, em parte, imagina os motivos pelos quais a Cassandra queimou essas cartas, para preservar o legado da irmã, preservar a privacidade da família, esse tipo de coisa. Então, a minissérie vai se passar em dois tempos, basicamente, né? Mas a gente vai ter flashbacks para mais de dois tempos. Começa com a Cassandra recebendo a notícia de uma morte. Aí então ela pega a carruagem e vai rapidinho para essa casa onde morreu a pessoa, porque ela vai salvaguardar as cartas que a irmã dela, a Jane Austen, escrevera, né? A Jane Austen, no caso aí, é o presente da narrativa. A Jane Austen já estava morta há 10, 20 anos. A Cassie é uma mulher de meia idade. Ok, no presente da minissérie, a gente vai ter, dentre outras coisas, a família lá que morreu não tinha filho, né? Morreu o pai e ele não deixou herdeiro. Então, no caso da lei britânica na época, a sucessão era de homens. Então, a moça Isabela teria que sair da grande casa porque o vigário novo iria para lá. Você fala, isso aí é bem Sense and Sensibility. Tá, uma das coisas então a prestar atenção na minissérie é como que um monte de coisas e várias personagens dessa minissérie estão dialogando com os romances da Jane Austen. Não só os pedaços que são citados. Tem hora lá que fala, não, você tem que ler o resto do livro para saber se o Coronel Brandon vai ficar com a Marianne, né? Também de Sense and Sensibility. Mas coisas na própria trama mesmo que não vão citar os romances da Austen, mas a gente percebe que estão dialogando, são espelhos dos romances da Jane Austen. Por exemplo, quando a gente conhece o vigário que vai assumir a casa, né, da Isabela, e aí vai ter que decidir o futuro da Isabela, se ela vai ficar com as irmãs, se ela vai ficar independente, se ela vai casar, se ela vai comprar um papagaio ou um Rolls Royce, você vai perceber que aquele cara parece o Mr. Collins, um dos personagens, e assim vai. Pois bem, então você tem essa parte aí de decidir o futuro da Isabela e a nossa Cassandra de meia idade. Só que quando a Cassandra começa a ler as cartas da Jane Austen, então a gente tem também flashbacks.
mais de um tempo, mas os flashbacks que a gente mais gosta são os que mostram o relacionamento da Cassandra com a Jane Austen. Então, assim, embora essa Miss Austen do título seja a Cassandra, no passado, quando a gente entra em contato com a Jane também, é claro que o nosso coração fica com a Jane Austen. Por quê? Ora, é óbvio, gente. Só existe essa minissérie porque a Jane Austen é a Jane Austen, né? Senão não teria razão de ser isso aí. Mas beleza, no passado, então, a gente também vai ter os problemas dessas mulheres, no sentido de como mulheres podem sobreviver, podem navegar na Inglaterra do período georgiano, né? Sem necessariamente se casar, porque as personagens elas são maciçamente mulheres, tá? E são maciçamente solteiras, solteironas, viúvas, órfãs, são mulheres que precisariam de um homem para chamar de seu, para ter segurança. Porque muitos dos romances da Jane Austen, ou os romances da Jane Austen, que acabam em casamento, blá blá blá, e tem aquela ironia toda da Jane Austen, mas ela sempre percebe que o casamento é uma instituição importante, necessária para a segurança das mulheres, né? E aí outras relações de espelho que você vai encontrar será entre a situação do presente da narrativa e as situações do passado. Né? A Cassandra e seus pretendentes, a Cassandra e seus desamores, a Jane Austen, que escreveu tanto sobre matrimônio e que nunca se casou, mas aí você vai ter algumas coisas, né, pretendentes da Jane ou não, você terá que assistir a minissérie. Então, é assim, é uma minissérie que homenageia a Austen, faz essa releitura, essa reimaginação histórica, né, do relacionamento da Cassandra com a Jane, mas é claro que em forma de ficção e tentando emular da melhor forma possível, né, aquele espírito sarcástico às vezes da Jane Austen. É claro que ninguém consegue, porque a Jane Austen era a Jane Austen, né? E aí você percebe, por exemplo, nos diálogos, como que tem que ter assim uma tonelada de exposição. Tem muita personagem para 4 episódios, muita demais. Então, irmã Jane, brother James, irmão James, isso é puramente expositivo. É pra gente lembrar que aquela pessoa é irmão. Isso é expositivo porque assim, senão você não lembra, você não sabe. Só que isso torna o diálogo bastante, não muito prático, né? A gente não fica falando irmão Osvaldo, irmão não sei o que, eu não falo assim, né? Então, isso é um dos exemplos, tem vários outros. Só que tudo bem, o negócio aí, o que eu gostei do roteiro, é essa parte das relações especulares, né, de espelhos entre aquelas mulheres e entre as possibilidades de sobrevivência sem macho ou com marido, não sei o quê, que elas vão encontrar e as dificuldades e o relacionamento daquelas irmãs. É tudo muito bem feito, tudo muito bonito. E é claro, né, a minissérie é, no presente da minissérie, a Jane já está morta. Então, no passado, vai chegar um momento em que você vai ter que despedir da Jane Austen, né? E, claro, alguém que já morreu há 230 anos, 220, sei lá, ela viveu 30, 40 anos, né? 210 anos que ela faleceu. Não sei quando ela faleceu, 1830, uma coisa assim? Não, menos. Eu não sei. Eu sei que é assim, 1830 é quando a série se passa lá, no período ainda georgiano, a Jane já estava morta. Deve ter morrido em 1817, 20, uma coisa assim. Então, assim, alguém que já está morta há 200 e tantos anos, e quando a gente percebe que o fim dela na minissérie está chegando, eu já
Fiquei todo lacrimejado. É uma minissérie que vai oscilar, sim, entre o amor, mas muita melancolia, né? Porque muitas daquelas mulheres perdem os amores, muitas são viúvas, as pessoas vão morrendo, e aí a gente, conforme vai ficando mais velho, você começa a sentir essas coisas de forma geral. Não estou dizendo que jovem não consiga sentir isso, né? Mas conforme a gente vai ficando mais velho, de forma geral, você vai tendo mais saudades, né? Porque você vai tendo mais lacunas na sua vida emocional. Então isso pega a gente às vezes com um pouquinho mais de força lá no último. Então chegou no último capítulo, eu estava bastante emocionado. Uma boa minissérie, Miss Austen. As interpretações, assim, 110% dos atores estão muito bons, né? E tem uma outra relação que é, por exemplo, tem uma das serventes, uma das empregadas, no começo espivitada e até meio não mal educada, mas você fala, nossa, como que há uma relação de espelho também entre a Isabela e essa empregada, né? Essa serviçal. É tudo muito bem feito. Na verdade, gente, as irmãs Jane e Cassandra, né? Essa relação de sororidade, de irmandade, você vai ter entre várias mulheres. Só que sem idealizar, porque tem uma mulher que é a vilã da história, né? A cunhada delas, a Mary. Ela é uma. Parece a Fanny, lá de Sense and Sensibility também, né? Tanto é que tem uma hora vamos morar numa cottage, esqueci como fala cottage em português. Vamos morar numa cottage, não sei o quê. Aí oh, how charming. É a mesma coisa que a Fanny fala no filme, né? Da Sense and Sensibility. E que ela fala no romance também. Então é assim, quanto mais você conhece os romances da Jane Austen, as produções fílmicas, mais você vai curtir. Mas mesmo que você não conheça a história de sororidade ou não, e das maneiras de sobrevivência dessas mulheres naquela época, com atores e atrizes maravilhosos e tudo muito bem feito, é bonito demais de ver. Tchau.